favor da conquista de riquezas espirituais. Por essas razões, a fatigante e ansiosa fórmula moderna, tempo é dinheiro, princípio que prende e se escraviza a matéria. Essa fórmula é substituída pelo princípio que libera o espírito com a fórmula, si vis perfectus esse, vade e vende universa se queres ser perfeito, vai e vende todas as coisas. Quando chega a esse ponto, o homem finalmente descobre o segredo da felicidade. E todo o segredo consiste em, como fazia São Francisco, substituir a imperfeita economia humana pela perfeita economia da natureza ou, seja, em saber manejar as forças vitais de acordo com a vontade de Deus e não conforme a do homem, isto é, em não agir contra a lei, mas em conformidade com ela. Isso significa trabalhar do lado do bem, afirmativo e construtivo, e não do lado do mal, negativo e destruidor. Viver em harmonia com Deus significa construir a si mesmo e a própria felicidade. Viver em desarmonia com Deus e revoltado contra Ele, significa autodestruir-se e criar a própria dor. De acordo com a lei de dualidade, cujo estudo aprofundaremos no fim deste volume, o universo é bipolar, cortado e reunido nessas duas partes opostas, inversas e complementares. As correntes de força que o constituem são de dois tipos de natureza contrária. Trata-se de dois dinamismos opostos, que, se aparentemente se excluem, na verdade se somam, e, se parecem entrechocar-se, na realidade colaboram. O homem pode escolher a corrente positiva, ascensional, que progride em direção ao bem e à alegria, ou a corrente negativa, descendente, que retrocede para o mal e a dor. Por mais que o homem se projete para fora de si mesmo, de fato sempre trabalha em proveito próprio. Se ele desencadear as forças do mal, embora querendo fazê-lo contra outros, desencadeá-las-á em sua própria direção, contra si mesmo então, com as próprias mãos construirá triste destino para si, maculará o próprio ser, envenenará cada vez mais a própria vida, e, perseguido por seu passado, lhe será cada vez mais difícil parar e finalmente se precipitará no abismo da autodestruição. Assim, o malvado, que preferiu regredir, por si mesmo se liquida no tormento do inferno. Agora não estamos mais falando, como fizemos, do evoluído como primitivo ainda não desenvolvido, inferior apenas no que diz respeito à sua natural posição na escala evolutiva e não porque a maldade o tivesse degradado. Estamos falando de quem se tornou evoluído porque espontaneamente regrediu e por isso é muito mais culpado. Estamos falando do homem que não é mais besta, mas deseja continuar sendo besta. Quer dizer, trata-se do caso, muito mais raro, do malvado típico. Este se separou e cada vez mais se afasta das fontes da vida, de Deus e, como não pode sobreviver sem Deus, definha e morre. Morte verdadeira, morte desesperada. Contudo, isso é lógico. Se o homem é livre o suficiente para construir o próprio destino, todavia não pode nem é livre ao ponto de tornar-se capaz de destruir a lei, de tornar-se árbitro da vontade de Deus. Se pode escolher, e até mesmo escolhe, o caminho do mal, isso é assunto particular seu e não pode impedir a atuação da lei que ele não pode dominar. As consequências de seu modo de agir somente recairão sobre si mesmo, enquanto ele, no fundo, continuará sempre a obedecer aos princípios vitais e a servir o bem. Apenas para si mesmo pode semear desordem, alimentar o mal, apenas para a lei pode ele trabalhar em sentido destrutivo. O mal não possui o poder de destruir o bem, mas apenas o de destruir a si mesmo. É absurdo que a negação se afirme, vencendo, portanto, também é absurdo que se conceda ao malvado afirmar-se vencendo o bem, e não apenas o demolir-se a si mesmo. Quando no harmônico dinamismo universal se forma esse turbilhão de impulsos desordenados, então as forças vitais, disciplinadas e compactas, cercam e isolam o campo de forças que lhes é contrário e não descansam enquanto não o eliminam, enquanto o campo rebelde não é por elas pacificado ou aniquilado.
Ao passo que, para quem está em seu interior, o sistema é protetor, assume caráter ofensivo para quem dele foi expulso. Como acontece no organismo físico, antes de mais nada as forças defensivas tendem a eliminar a falha por meio da reação e a curar o mal com o remédio da dor. Se isso não for possível, não ajudam mais, ausentam-se dessa forma de vida e, indiferentes ou inimigas, abandonam o ser ao aniquilamento. No que diz respeito ao rebelde, a reação da lei é negativa e consiste em afastá-lo das fontes da vida. A transgressão produz a contração automática das forças do sistema e dele expulsa o rebelde. Assim, repudiado pela vida, torna-se ele abandonado fora da lei, a quem nada mais resta senão desagregar-se e morrer. Deus nega-se aos malvados que o negam e, crendo negar a Deus, se negam a si mesmos. Pelo contrário, quem se lançou e fundiu na corrente oposta será temporariamente atormentado pelo mal, mas o caminho por ele escolhido o leva natural e fatalmente em direção à felicidade. Enquanto isso, o malvado poderá ser feliz por algum tempo, mas seu caminho desemboca natural e fatalmente na dor. As duas posições são inversas. Para o bom, a dor constitui a exceção transitória, a alegria é a meta e a regra geral. Para o malvado, a alegria significa a exceção transitória e a dor representa a meta e a regra geral. O justo, embora à custa de fadigas, constrói para si feliz destino, embora sofrendo, eleva-se rumo ao bem, constrói no seio de Deus. Está preso às fontes da vida e, quanto mais progride, mais se lhes avizinha, nelas se nutre e assim vive de modo cada vez mais intenso. Como as forças do sistema fecham as portas e expulsam o rebelde, assim também as abrem para quem colabora com elas, admitem-no em seu seio, confiam-lhe funções e poderes, põem-lhe à disposição os seus próprios tesouros e cumulam-no de bens. O primeiro é abandonado, o segundo, nutrido. O primeiro é expulso, o segundo, admitido naquela comunhão, chamada divina providência, em que se encontram as fontes da vida e a economia da natureza. Tudo isso até que lhe vence o mal, a dor, a morte. Assim, enquanto o malvado se precipita na autodestruição, o bom ascende para a imortalidade. Então, o homem se anula, mas em outro abismo, o anulamento se verifica da mesma forma, porém em sentido inverso, isto é, não mais como morte, mas como vida. Não por autodestruição, mas por fusão na divindade. Os dois anulamentos se verificam nos dois extremos opostos do ser, nos antípodas do binômio do universo. Assim, todas as forças do mal serão autodestruídas e todas as forças do bem haverão retornado a Deus. Todos terão atingido a meta que desejaram os impulsos, livremente desencadeados pelos seres, terão concluído a sua trajetória. Uma vez que os princípios estabelecidos por Deus produziram efeito, o imenso oceano do dinamismo universal repousará tranquilo, até que, com um novo desequilíbrio gerador, como a luta entre o bem e o mal, depois da fase de repouso e paz, isto é, de dinamismo em repouso ou latente, o mal absorvido pelo bem, até que o motor não movido inicie a nova fase de atividade e luta, quer dizer, de dinamismo atual. Todo o universo gravita em redor de Deus e aos poucos acabamos por nos fundir nele, se escolhemos o caminho da ascensão. Por outro lado, se escolhemos o caminho que desce, apenas podemos acabar na destruição, porque nos afastamos de Deus, única fonte de vida. O homem que evolui despedaça os vínculos vitais que o ligam ao divino. O homem que evolui os estreita e reforça. Este caminha em direção da luz. Aquele se precipita nas trevas. O primeiro aproxima-se do centro do sistema de forças, que é também o centro do poder e da vida. O segundo afasta-se do centro para a periferia, onde há exaustão e morte. Um se dirige para o conhecimento, o outro para a ignorância. A ascensão significa a construção de consciência, a queda a destruição de consciência. A consciência conduz à ordem, à adesão à lei,
A inconsciência conduz à desordem, isto é, à rebelião. O livre-arbítrio representa a fase da formação da consciência e, portanto, fase de transição, que existe para ser superada apenas se atinge o objetivo. Ou o mal se transforma em bem ou se destrói. Assim, a liberdade ou finalmente adere e obedece à lei ou o rebelde acaba sendo eliminado por autodestruição, tão logo termina a experiência que lhe motivou a concessão, porque necessária a livre formação de consciência. Em suma, há unicamente um Senhor, Deus, o bem, e, não obstante a liberdade, só se torna possível seguir este caminho, o que vai a ele, caminho que é também o da felicidade. A liberdade humana, relativa e limitada, não pode, pois, ultrapassar os limites impostos ao homem para seu próprio bem. Instrumento formador de consciência, a liberdade deve agir nesse sentido ao invés de desmandar-se em atitudes de inconscientes e desordenar a ordem das coisas. Essa liberdade enquadra-se e canaliza-se de tal modo que ou caminha em direção a seu objetivo ou se destrói. Quem regride para a inconsciência perde a faculdade de compreender e perde, ao mesmo tempo, a liberdade. Quem progride em direção à consciência também a perde, porém como fusão na vontade da lei. Verificamos repetir-se aqui, em relação à liberdade, o mesmo processo de anulamento que com respeito ao indivíduo vimos anteriormente. No primeiro caso, o isolacionismo egoísta dócil isola das forças da vida. Estas, percebendo esse princípio que lhes é contrário, insurgem-se contra ele e, a fim de se livrarem dele e expulsá-lo do sistema, rodeiam-no e cercam-no, envolvendo-o em envoltórios cada vez mais densos e apertados, em que o comprimem até esmagá-lo, quer dizer, o ser caminha rumo ao próprio aniquilamento por compressão. Assim, a liberdade se restringe cada vez mais até perder-se no determinismo da matéria. No segundo caso, como o ser se liga altruisticamente com todas as coisas, funde-se também com as forças da vida. Estas, percebendo a manifestação do princípio que lhes é próprio, deixam-se atrair por ele, amontoam-se-lhe em torno e circundam-no, procurando livrá-lo dos invólucros da forma a fim de permitir-lhe expansão cada vez maior. Em resumo, o ser caminha para o próprio aniquilamento, mas por expansão. Assim, a liberdade se dilata cada vez mais em razão da consciência, até perder-se na vontade da lei. Para os conscientes, verdadeiramente existe só uma liberdade, a de aderir consciente e espontaneamente à perfeição da lei. Quem compreender isso, naturalmente nada pode pedir de melhor do que querer em uníssono com a vontade de Deus, nela fundindo e perdendo a própria vontade. A vontade de Deus, aliás, será sua porque a lei representa o melhor, a maior felicidade. A irresistível tendência dos seres à perfeição participa da estrutura do sistema. O ser fatalmente segue essa tendência e a lei irresistivelmente o atrai porque ela representa a perfeição. Ao conceito dessa perfeição não pode relacionar-se o de incerteza na escolha, mas apenas o de absoluto determinismo. Percebe-se que a oscilação da vontade entre soluções diversas só se torna possível em fase de formação e não em estado final, de perfeição. Ao mesmo tempo que o ser ascende para a plenitude da lei, é natural também ele a liberdade perdendo-se livremente, reabsorvida no determinismo da perfeição. É lógico que quem compreendeu e encontrou o melhor apenas procure fazê-lo atuar. É lógico que prefira a solução retilínea, a resultante imediata do máximo rendimento obtido com o mínimo emprego de meios, e a prefira a oscilação de vontade incerta, porque não sabe, e que é capaz de perder-se na ignorância e na imperfeição que a tornam descrente de si mesma, fazendo entrever múltiplas soluções possíveis, quando sabemos que na perfeição não pode nem deve existir senão uma. A melhor percebe-se ser o livre-arbítrio algo que procura encontrar a perfeição, e faltar algo ao sistema da incerteza, que só no sistema da certeza encontrará a sua perfeição. O livre-arbítrio não passa de vacilante filho da cisão entre o homem e Deus,
Cisão que a evolução faz desaparecer. A experimentação, de que nasce o erro, por sua vez origem da dor, deriva necessariamente dessa cisão e constitui o caminho da cura. A cisão tornou-nos cegos. Precisamos de, submetendo-nos às provas e sofrendo, refazer a consciência perdida. Trevas, punição tremenda. Mas a dor, situação natural de quem evolui e se redime, nos recoloca na consciência e na luz. Na vida existem apenas dois caminhos, o involutivo e o evolutivo. A unidade do universo é bipolar, sem exceção. Quem evolui na dor cria a si mesmo, quem evolui no prazer a si mesmo destrói. O caminho da redenção é áspero, estreito e semeado de espinhos, o da perdição, suave, largo e parece juncado de flores. A dor constrói a consciência, forma conquistada pelo ser quando palmilha o caminho de retorno a Deus. O prazer destrói a consciência e determina a inconsciência, forma assumida pelo ser no caminho que se afasta de Deus. Assim, sob duas formas opostas, a liberdade se extingue num e no outro extremo da vida. O universo constitui sistema perfeito e na perfeição não pode existir arbítrio, e muito menos o sistema pode ser abandonado ao arbítrio do homem, fenômeno representativo de função transitória, dirigida a objetivo certo, limitado e relativo a ele. O homem que tanta liberdade proclama, muitas vezes se tira pelo caminho fácil da queda na desordem. No entanto, o áspero caminho da ascensão se situa na disciplina, na ordem. No dinamismo universal verificamos hoje a dissensão de duas vontades diretivas rivais, que disputam o terreno, a vontade de Deus, situada no íntimo e desejosa de instaurar o reino da justiça e do Espírito, e a vontade do homem, posta na superfície e tendente a estabelecer o reino da força e da matéria. Deus e Satanás, Cristo e Anticristo se defrontam. Trata-se de dois sistemas de forças, de antagonismo contínuo e presente em todo ponto e em todo momento, em todo ato e em todo fenômeno, antagonismo de que tudo está impregnado. Já vimos o diferente poder dos dois sistemas e a conclusão a que os levará a estrutura particular de cada um deles. O ser que ascende deve eliminar a dissensão entre as duas vontades e desfazer a diferença nascida da rebelião. Deve, à custa de muita obediência, reequilibrar tanta desobediência. Deve agora executar, por sua conta, o trabalho da reabsorção da desordem pela ordem, da liberdade pela disciplina. Há de executar o trabalho de renunciar à sua vontade egoísta a fim de perdê-la, fundindo-a na vontade da lei. A princípio, isso constitui esforço, mas depois é poder, parecerá limitação e derrota, porém mais tarde significará expansão e vitória. A princípio não passará de fatigante aceitação, mas finalmente há de ser espontânea fusão na vontade de Deus. Então, o ser saboreará a alegria suprema da harmonização. Nessa vontade perceberá a perfeição suprema e, com alegria, nessa perfeição submergirá a liberdade pessoal. Nessa vontade viverá satisfeito e feliz, como quem atingiu seu objetivo supremo. Aí há de viver por adesão espontânea porque, conquistada a consciência, terá compreendido ser ela seu bem, e se sentirá cada vez mais livre nessa obediência para ele vantajosa. Além da incerteza dos que, embora não o conheçam bem, procuram o que lhes é verdadeiramente útil, que significado tem a oscilação do livre-arbítrio? E, quando o ser houver adquirido consciência desse útil, como pode continuar escolhendo, oscilando, quer dizer, vivendo na incerteza? O melhor pode ser apenas uma coisa só e, quando o tivermos encontrado, nos impede a escolha. Aí, a grande cisão entre o homem e Deus desaparece e a luta, filha da ignorância, se acalma. Então, o ser sabe querer apenas o que Deus quer e isso lhe constitui a maior alegria. Já agora, todo ser, tornado consciente, se torna instrumento voluntário da lei e se funde no seio de Deus, em harmonia e felicidade. 14.
Consequências e aplicações. No capítulo precedente destacamos o fenômeno das ascensões humanas do fundo da dinâmica universal. Enquadrar os fenômenos, reordenar o pensamento, disciplinar a ação constituem-nos a tarefa, quer dizer, nossa tarefa é construir. Caminhemos, pois, em direção da ordem, rumo a Deus, das duas estradas da vida, a involutiva e a evolutiva. Sigamos aqui sob. O sistema de forças do universo é, pois, bipolar, quer dizer, resultado do contraste entre dois sistemas inversos, o sistema do espírito e o da matéria. Ambos são deterministas, ou seja, o universo, sendo inteiramente perfeito, apresenta completo determinismo nos seus dois termos componentes. Se no sistema de Deus apenas perfeição pode existir, necessariamente não pode haver senão determinismo. A liberdade existente no homem consiste somente na possibilidade de escolha entre os dois sistemas. Estes, porém, se constituem de tal modo que, escolhidos, envolvem o ser em suas espirais, o incluem em seu sistema de forças, o prendem à sua lógica e tudo isso de modo a arrastá-lo até as últimas consequências, até a plena realização do sistema, isto é, a plenitude de vida em Deus, de um lado, e, de outro, a autodestruição. Quem ascende tende sempre mais a substituir sua vontade isolacionista pela divina vontade universal. Quem regride é levado cada vez mais a substituir a divina vontade universal por sua vontade isolacionista. O primeiro cresce sempre mais e se agiganta, o segundo se comprime em si mesmo, diminui e se asfixia. Mas em ambos os casos o estado de livre-arbítrio tende a anular-se, ou no determinismo do sistema do espírito, pela fusão consciente na vontade de Deus, ou no determinismo do sistema da matéria, pela obediência inconsciente do cego à vontade da lei. Antes de passar a outros argumentos, vejamos alguns corolários do capítulo precedente. A civilização materialista atual entra de novo no sistema de forças da matéria. Seu termo final, implícito no sistema, é a autodestruição. Tamanho progresso econômico e material deverá, pois, acabar fatalmente na autodestruição, como aliás está acabando. As verdades que a ciência descobre são certas, pois não passam de verdades da lei. Errada é, isto sim, a direção seguida pela ciência nas pesquisas. Errado, o método utilitário com que a ciência as aplica. O pecado capital dessa ciência consiste em dirigir-se à matéria ao invés de ao espírito, em querer substituir Deus pelo eu, em pôr-se na posição de presumida independência da lei e de revolta contra ela. Trata-se, pois, de progresso às avessas, progresso que nega e, por isso, negativo. Depois de tudo quanto dissemos, as consequências tornam-se evidentes. Esses sistemas de forças nos tolhem completamente. O homem acredita realizar grandes conquistas porque desvenda segredos da natureza e em seguida sabe desfrutá-los. A posição da ordem fica nesse caso subvertida. O homem acredita que desse modo acumula poderes e se torna senhor da vida. Não. Trata-se de poderes de rebelde, apenas podem levar à autodestruição. O homem, hoje tão orgulhoso de si mesmo, com essa ciência sem sabedoria não passa realmente de elemento expulso do sistema de forças da lei, de isolado, de abandonado por Deus, de indivíduo posto fora das fontes vitais. Seu grande edifício lhe cairá em cima, não porque deixe de ser grande e belo, mas apenas por causa da direção errada em que o construíram. A lei destruirá a ciência rebelde que a negou e a civilização criada por essa ciência. Esse é o termo fatal do mundo de hoje. Por isso, nova e verdadeira civilização somente das ruínas dele poderá nascer, depois dele ser destruído, não podendo ter por fundamentos senão princípios completamente diferentes. Assim, a nova civilização do terceiro milênio poderá apenas ser a civilização do espírito. Ainda podemos compreender algo mais.
A lei reage contra quem a transgride, expulsando de seu sistema de forças, aliás grandemente protegido para quem nele se refugia, e o transforma em abandonado por Deus. Assim, o homem permanece fora, isolado, à mercê das forças opostas ou, seja, do mal. Eis porque o erro e a culpa, significativos de desordem contra a lei, por isso, de expulsão e abandono, causam dor, significativa de regressão. Nas páginas precedentes pudemos observar como e por que a lei reage, isto é, a forma e o motivo dessa reação de que antes não se podia explicar a relação com a dor. A lei, quando alguém a transgride, expulsa da sua ordem e da sua ajuda o transgressor, nega-lhe tudo, o conhecimento e o poder, a proteção e o alimento. Essa razão por que todo golpe contra a lei constitui golpe que o rebelde inflige a si mesmo, autopunição, dor por ele sofrida. Eis porque encontramos a dor no caminho da involução, caminho de rebeldes. Eis porque desordem, rebelião, inconsciência, erro, culpa, dor e queda se relacionam. O universo é criação contínua e se mantém apenas em virtude dessa criação. Ela deriva de dinamismo central, incerto na intimidade das coisas, profundamente ligado ao universo e a Deus, em que se situam as fontes da vida. Tudo isso dá nascimento a sistema de forças tendentes a reconstruir continuamente. Quem é posto fora desse sistema porque se rebelou contra ele, ou não é mais alimentado por essas forças criadoras ou ainda recebe pequena quantidade de alimento. Isso quando não se rebelou completamente proporcionalmente à sua obediência residual. A verdade, porém, é que por esse caminho o rebelde caminha para a morte. Eis porque o rebelde está automaticamente condenado à autodestruição e com suas próprias mãos se colocou fora da vida. Deus, a lei, a ordem significam vida, Satanás, a rebelião, a desordem significam morte. Desse modo esgotamos a análise do problema do bem e do mal, levando-o até a sua conclusão. Assim, observamos racionalmente, de um lado as terríveis e automáticas consequências a cujo encontro vai quem escolhe o caminho que se afasta de Deus e, do outro lado, como a verdadeira felicidade se torna possível em nossa herança natural e de que modo essa felicidade apenas pode residir na consciente e ativa obediência à lei. Tudo se reduz a adquirir a consciência dessa lei e a superar a ignorância. Tudo se reduz a compreender coisa tão simples e lógica, no entanto, ou seja, que Deus apenas pode querer, e quer mesmo, nosso bem. Se o homem não fizer tão simples descoberta, todas as maravilhosas descobertas científicas hão de submergir na destruição. O grande mal, que nos engana e trai, consiste nessa ignorância, a iludir-nos com miragens, mostrando-nos a felicidade na revolta, exatamente onde não está nem pode estar. Em que se cifra o maior desejo do homem, senão na sua felicidade? Qual o maior desejo de Deus, senão a felicidade do homem? Só a ignorância humana a respeito do pensamento de Deus pode tornar divergentes duas vontades que tendem ao mesmo objetivo. Se lutam, é exatamente porque desejam ansiosamente abraçar-se e unir-se. Por isso vivemos na experimentação e na dor. De fato, através de provas e mais provas, se adquire essa consciência em que consiste a única solução do problema. Apliquemos ao atual momento histórico tudo quanto dissemos. Nossa civilização materialista, se considerarmos os princípios que lhe deram origem e lhe dirigem o desenvolvimento, sofre agora o inexorável processo final de autodestruição. Significa a tentativa de instaurar o reinado humano da matéria, sem ir contra o reinado do espírito, de substituir Deus pelo eu, de estabelecer ordem humana, em que só o homem dá ordens, em lugar da ordem divina, em que, não o homem, mas apenas a lei dirige. Foi ato de revolta e agora vão-lhe sendo eliminados os resultados. Nessa fase a nota dominante é a destruição causada pela guerra, com que a técnica, primeira conquista da civilização,
destrói a própria civilização. Isso é lógico e fatal. Hoje Deus abandonou o homem ao destino que ele quis preparar para si mesmo. Deus lhe diz: você pensou que sabia agir e quis agir sozinho. Agora você vai fazer isso até o fim. Você é livre, mas responsável. Faça experiência. Você há de compreender a sua custa. Hoje o homem está perdido e abandonado no meio de cataclismos mundiais, em pleno oceano de forças incompreensíveis para eles, sem a capacidade de conduzir-se deste ou daquele modo. O poder que possui serve-lhe apenas para feri-lo. Parte da negação e da dúvida e chega à inconsciência e à destruição. A dor constitui a primeira consequência do sistema que se move em sentido involutivo, afastando-se das fontes vitais. Essa dor, que acreditávamos saber dominar, acabou sendo o verdadeiro resultado atingido, e a felicidade, tão seguros estávamos de consegui-la, transformou-se em miragem. A subversão do sistema produz resultados contrários. Hoje as forças da lei devolvem ao homem os golpes que dele receberam. A dor, porém, não significa a vingança de Deus, mas apenas reação salvadora, dirigida pelo intento de reconduzir o homem à estrada que há de levá-lo à felicidade. Como não compreendeu e não seguiu espontaneamente o caminho certo e gozou da liberdade de experimentar o caminho errado, agora o prendem e o obrigam a palmilhá-lo à viva força. A dor constitui espécie de violência indireta contra a sua liberdade. O determinismo da lei, absolutamente desejoso do bem, é que pelo bem do homem executa essa violência. E tentativa honesta de salvamento com que, estamos vendo, antes de ausentar-se completamente, abandonando o rebelde à autodestruição, as forças do sistema continuam presentes, mas sob forma negativa, e procuram, exatamente como dissemos, com a reação sanar a falha e curar o mal pelo emprego do remédio da dor. Assim, aquilo que à luz da psicologia corrente parece derrota e falimento constitui o mais útil trabalho realizado neste ciclo histórico, pois representa a obra de arrependimento, de retificação, de nascimento de consciência e sabedoria, obra saneadora dos erros cometidos. Dura caluniadora, mas salutar, que nos tira do caminho da autodestruição e nos impele ao caminho da construção. Estamos, pois, vivendo um momento decisivo das teorias supraexpostas. Poderíamos dizer que hoje estamos vivendo o período corretivo, de retificação das posições subvertidas pelo homem. Não podemos fazê-lo atuar senão através da subversão total dos atuais valores dominantes. Tivemos hipertrofia de meios materiais e, no bem-estar, atrofia do espírito. Eis-nos, pois, nas posições inversas, quer dizer, com pobreza de meios materiais e a dor que nutre e enriquece. Assim, através da privação de tudo quanto anteriormente abundou, com poucos frutos no sentido evolutivo, chegamos ao desenvolvimento de tudo quanto anteriormente faltou, e isso com frutos para o progresso espiritual. Se quiséssemos definir o tipo da nova civilização e o comparássemos com o atual, poderíamos chamá-la civilização retificada. Tanto bastaria para que a imaginássemos. Essa retificação descreve continuamente tudo quanto vimos dizendo nestas páginas. Daí se vê não ser o homem, mas a lei, quem dirige a história e a vida. O homem agiu loucamente, transportando desordem, mas a lei sabiamente o reconduz à ordem. Hoje a realidade da vida grita aos ouvidos do indivíduo, como aos dos povos, esta necessidade inelutável e suprema, maceração na dor. A distinção humana entre vencedores e vencidos não tem, quanto a isso, importância alguma. A ciência encarou o problema do mundo material, mas ignora o do mundo espiritual. Escapa-lhe o cálculo dessas poderosas forças do imponderável que hoje golpeiam o homem. A erudição contemporânea não basta para compreender o que está acontecendo ao mundo de nossos dias. Descobrimos leis da natureza e dominamos algumas de suas forças, mas fizemo-lo egoisticamente, estupidamente, contra a lei, isto é, contra nós mesmos.
Quanto bem obteríamos, se houvéssemos sabido dirigi-las com inteligência. Acima da loucura humana se coloca a sabedoria divina e agora nos impõe a reconstrução do equilíbrio perturbado, imergindo-nos em ganho de penitência. Na passagem se encontra a dor amiga para salvar-nos. Mas o homem não lhe compreende a função e ainda se revolta, cada vez mais. Com essa ilusória forma mental, sem preparo algum para a vida áspera das horas apocalípticas, o homem está absolutamente fora do caminho. Colocou-se fora das fontes espirituais do ser e falta-lhe o poder que a sustenta os que sabem atingi-las em última análise. Estamos no ponto mais baixo da onda histórica e precisamos de percorrê-lo antes de podermos ascender novamente. Para o homem, a verdade e a sabedoria estão além desse trajeto. É duro, mas devemos percorrê-lo, chorando e sangrando. Necessitamos chegar. O mundo acreditava que, com seus métodos conceituais e materiais, podia organizar a felicidade em série, em máquinas, e estava a ponto de atingi-la. No entanto, encontra-se em face de realidade cruel e bem diferente, o poder de criar que a dor tem. Alguns, todavia, compreendem, aceitam e ascendem. Constituem minoria sábia e silenciosa, abafada pelas vozes dominantes. Muitos, porém, não compreendem, continuam a rebelar-se, maldizem, reagem à dor por meio de novo mal e assim, ao invés de se afastarem do redemoinho da regressão, cada vez mais afundam e lhe aumentam o poder. Assim, os bons tornam-se melhores e os maus, piores. A distância entre os dois aumenta, até se separarem completamente. Formarão dois turbilhões de forças, um voltado para cima e outro para baixo. Este último agarra outro, procura prender-se-lhe para arrastá-lo ao fundo consigo, busca despedaçá-lo a fim de aniquilá-lo, mas todo o sistema contém em sua própria natureza o termo final de sua trajetória. O princípio da ascensão, a amizade com a lei levarão os justos cada vez mais para cima, até salvação, mesmo através de obstáculos e provações, e farão os rebeldes se precipitarem cada vez mais para baixo, até a autodestruição. O atual espírito de destruição parece universal e poderá atingir a todos nós, mas, finalmente, terminará prejudicando apenas quem o pôs em ação, acredita nele e o merece. Hoje os homens podem escolher, sobrevivência ou destruição. A dor impõe a solução da crise e o superamento da fase. Os sábios transformam-no em instrumento de vida para si mesmos, os estultos rebeldes transformam-no em instrumento de morte. Este livro foi escrito em meio dessa tempestade, nessa atmosfera apocalíptica, nessa hora trágica em que o mundo desmorona e se recompõe. Não poderia nascer senão nesse terreno e nesse momento. Enquanto o pensamento se inflama, a alma geme, os próximos bombardeios põem vibrações no ar, as cidades se reduzem a escombros, a civilização vacila, a propriedade torna-se insegura, vivem somente na saudade a segurança do lar e a vida civilizada. A morte passa e torna a passar por perto, sem deter-se ainda. Deus desce até perto de nós e nos fala ao momento sublime e terrível das grandes maturações. Cada vez mais o mal se encarniça e se torna cego em orgia de ferocidade, e cada vez menos sabe o que faz, e o bem, tranquilo e tenaz, enquadra a desordem e, como sabe o que faz, espera e modifica os resultados. As destruições da guerra são a força que o mal momentaneamente aplicar a serviço do bem. A lei conclama os inferiores a funcionarem como instrumento de dor. Mas a dor tem capacidade criadora e a sua atual presença entre nós, em proporção assim tão grande, prova a iminência e a amplitude da transformação do mundo e constitui o precedente necessário para gerar nova civilização. Nas mãos da lei tudo isso se reduz à severa verificação e, em seguida, à extraordinária progressão da vida rumo a futuro melhor. Contra todos os negadores, o espírito, para explodir, faz pressão de dentro para fora. O mal pode suicidar-se, não pode, porém,
destruir o eterno e divino impulso criador. Nossa hora exige renúncia, liberação e desenvolvimento. Ascensão, através da dor. Deus tire os bens das mãos de quem os conquistou e não sabe usá-los, tanto assim que de seu emprego só lhe resultam danos e nenhuma vantagem. E concedeu-os novamente apenas quando houver aprendido a utilizá-los. O homem, então, deve reconquistá-los com ânimo novo, de modo a transformar o dano em vantagem. Assim, a pobreza sucede à riqueza. É lógico, e até mesmo constitui benefício quem faz mau uso de determinado meio adorando-o como se fosse um fim, perdê-lo e ser reconduzido à ascensão, o único e verdadeiro objetivo da posse. É também lógico e justo que apenas os dignos possam dispor dos bens e só os amadurecidos possam mandar e dirigir. Quem a Deus antepõe os ídolos acaba sendo expulso da vida. Todavia, quem está com a lei está com a vida. Pois bem, aproxima-se a hora da transformação do mundo. O super-homem pode nascer apenas de lutas e dores assim titânicas. Será a transformação do herói da matéria, do super-homem nietzscheano. Mostrar-se-á valoroso na prática do bem, na capacidade de dar, de amar, ao invés de mostrar-se endurecido no mal, na agressão, no ódio. A bestial virilidade do homem, no plano físico asfixiante da guerra, se refinará e aumentará de poder na virilidade mais apurada do homem no plano espiritual. A luta não se travará mais por causa da seleção animal do mais forte, seleção em que ainda alguém crê, mas em favor da seleção do mais justo e consciente. As guerras e as vitórias serão diferentes, baseadas em princípios diferentes e conduzidas também com métodos diferentes. As batalhas do homem futuro serão bem diversas. Esse homem será o soldado da paz que substituirá a guerra do ódio pela guerra do amor, muito mais difícil e profícua. Que consciência, organicidade e poder espiritual deverá ele possuir para saber vencer sem ódio, e sem armas, perdoando e dando. Espiritualmente falando, nossa sociedade assemelha-se a campo inculto, a bosque intrincado e selvagem. Torna-se necessário transformá-lo em plantação racional e de rendimento intensivo. Precisamos de em todo o campo em que existe o caos introduzir a ordem e fazê-la substituir a desordem. Isso, porém, com métodos diferentes dos de domínio, nos quais todas as diversificadas tendências humanas se igualam. É preciso fazer que os outros compreendam e sintam, por livre convencimento e paixão. Para todos nós a dor atual constitui grande escola de maturidade. Manifestam-se os sistemas substanciais, e não sistemas formais. Agimos mais por vias internas e espontâneas do que por vias coativas e externamente enquadradas. Não adianta mudar nomes e programas. Importa, isso sim, o senso da vida e a motivação diretora. Importa operar na substância e fazer um homem. A consciência coletiva não passa de frase sonora, mas sob ela se esconde quase sempre apenas a inconsciência coletiva. O tufão limpou o terreno. Vamos, agora, ará-lo, semear, tratar, fazê-lo produzir. O ódio destrói. O amor deve reconstruir. Essa é a linha de desenvolvimento de nossa época. Primeiro, a paixão, depois, a ressurreição. O involuído esgotou sua missão. Agora chegou a vez do evoluído. Os amadurecidos são chamados para o trabalho e, mais do que nunca, agora sua vida se transforma em missão. Esgotaram-se as vãs tentativas dos experimentos materiais e verificou-se que os expedientes atuais não resolvem o problema. Nada mais lógico, pois, que agora, a título de reação e compensação, e por meio de expedientes de tipo oposto se inicia outra qualidade de experimento, o do espírito. Apenas começamos a caminhar rumo ao bem e à sua realização na Terra. Assalta-nos o pensamento de que talvez se trate de utopia. Isso naturalmente acontece porque nos afastamos da dura realidade da Terra e sabemos consistir o objetivo da evolução justamente nesse afastamento. Vimos que o mal pode constituir o grande obstáculo, terrível resistência e,
No entanto, o bem é o verdadeiro e definitivo Senhor. A realidade cotidiana do mal desmente a aparente utopia do bem, esconde, como véu, a verdade mais profunda, esconde a dos violentos e até mesmo dos astutos, não a esconde, porém, dos justos. A estrada é longa, mas a ascensão, fatal, e o mal não prevalecerá. Nem a incipiência, nem a traição, nem o erro, nem o abuso, nada pode deter a maré montante do progresso. No sistema se prevê que toda queda e todo mal tem remédio. As multidões são certamente ignorantes e cegas e sujeitas àquilo a que pode reduzir-se qualquer governo inepto, isto é, a serem esmagadas pela força e exploradas pela astúcia. Mas os povos se iludem quando creem que a orientação necessária possa ser-lhes dada pela liberdade dos chefes, ao invés de provir de consciência coletiva. E esta os povos podem conquistar apenas à custa do próprio esforço e através de duras provações. Os povos, como os indivíduos, devem aprender por si mesmos, por meio de seus erros e dores. Toda nova experiência política apenas serve para passarmos cada vez mais de estado de inconsciência a estado de consciência coletiva. Todavia, no fundo da atual inconsciência se percebe o sentido da vida e obscuro instinto que, embora confusamente, indica às massas o caminho certo e lhes confere a capacidade de responder às vozes da verdade. Mas isto, se forem verdadeiramente sinceras, e o evoluído, que vive cumprindo missão na terra, mesmo à custa do próprio sacrifício e souber gritar bem alto essa verdade. A iniciativa da ascensão pode ser sua apenas. Todos os valores humanos vão sendo continuamente explorados e subvertidos em favor de vantagens pessoais. À custa do próprio sacrifício deve o evoluído repô-los no lugar certo, restituir ao homem tudo quanto lhe roubaram, opor-se, com o poder do vidente, à força bruta e, com a honestidade, lutar contra a exploração. Mas o futuro não depende apenas dos homens de boa vontade. Preparam-no as leis da vida. A história é escrita por elas e não pelos líderes que aparecem em cena, e que constituem meros instrumentos de quem mais sabe e muitas vezes mais obedecem do que comandam. Apenas desobedecem ou se tornam inúteis. A lei liquida-os, retirando-lhes a função a eles confiada. Os homens tão somente exprimem forças da vida, que se dirigem a objetivos muitas vezes incompreensíveis para eles. Quando soar a hora da plenitude dos tempos, os amadurecidos ouvirão dentro de si os apelos da vida, se sentirão galvanizados e fortalecidos e hão de ver que o imponderável os impele à ação. Assim, a lei, apelando para o íntimo de cada um deles, chama por os instrumentos da ascensão, os desperta e os põe em função. Chega a vez dos involuídos destruidores, convocados nas horas negras da violência, e chega também a vez dos evoluídos construtores, chamados nas horas luminosas do sacrifício. Estes e aqueles imperceptivelmente se atraem e, quando sopra o vento que os maneja, se confundem, cada e qual com seus iguais, para somar esforços. Vimos e continuamos a ver a hora dos primeiros, que deverá contudo esgotar-se. Para refazer o equilíbrio da vida, vai chegar a oportunidade dos evoluídos. Também estes vão atrair-se e juntar-se. Ao primeiro olhar, hão de reconhecer-se como colaboradores do mesmo ideal, se sentirão homens da mesma estirpe e se compreenderão mais. A revolução desta vez não é formal, mas substancial. Não se trata da costumeira luta para, com os mesmos métodos, substituir os velhos ocupantes das posições privilegiadas. A luta do evoluído não se destina ao predomínio deste ou daquele interesse, mas é a luta de deveres em favor da evolução. Para refazer o mundo, tudo deve fazer-se contra a vontade do mundo. Por isso, antes de mais nada, método de vida despretensioso, sincero, honesto, novo estilo, acima de tudo, interior e constituído de fatos e não de palavras. Os fatos não são necessariamente como aqueles hoje em dia observados, quer dizer, grande número de aderentes e muito barulho.
O número e o barulho estão naturalmente na razão inversa da profundidade, e neste caso a ação se processa em profundidade. O primeiro trabalho se desenvolve no íntimo das pessoas, onde penetramos persuasivamente e não no exterior delas, onde dominamos à custa de coação. Por isso, não necessitamos da costumeira força dos dominadores, mas de convicção e de exemplo. Os novos homens não exibirão sinais exteriores, que o vestuário possa mudar, mas sinais interiores impressos no coração e na mente. Nem as funções, nem as condições sociais, nem a hierarquia, nem qualquer outro motivo capaz de atrair o espírito humano, ávido de poder e repleto de ambição, servirá mais do que uma vida bem vivida, para estabelecer distinções entre os homens. O posto mais alto pertencerá a quem mais dá, embora menos possua, a quem se sobrecarrega com mais trabalhos e obrigações. Principalmente, saibamos viver o mais possível desprovidos de riqueza, para tornarmos-nos invulneráveis aos ataques do involuído, que a deseja sobre todas as coisas, e para o mantermos afastado de nós, pois não sabe viver em atmosfera de pobreza e sacrifício. As potências espirituais devem estar em condições de substituir qualquer bem da terra. Não é verdade que a riqueza e o poder se tornem absolutamente indispensáveis para a execução de qualquer tarefa. Os grandes meios utilizados pelo mundo são quase sempre meios fornecidos pelo mal e de que o bem pode prescindir. Mas em compensação necessita de entusiasmar-se, de primeiro fazer para depois mandar que façam, de sentir e viver integralmente a paixão do bem. O que se leva em conta é o ânimo, o valor intrínseco do indivíduo. Não se lhe leva em consideração o poder econômico, a posição social, a condição externa. Grandes meios podem reduzir-se a bagatelas e títulos pomposos camuflar nulidades. Não mudamos nada do que está do lado de fora e carece de importância. O evoluído, em extremo sensível, reconhece e classifica os homens, mas observando-lhes o íntimo. Por isso, nada de agressividade contra formas indignas de nos causarem a fadiga de combatê-las, mas apenas respeito e paz relativamente àquilo que para os demais assume tanto valor e, no entanto, para nada presta. Então, aviva-se mais o contraste, não destruímos as coisas, valorizando-as pelo combate que lhes movemos, mas negando-lhes importância e incentivo. Jamais o evoluído é negativo e destruidor, mas sempre positivo e construtor. Assim, tudo quanto se torna inútil por si mesmo se destrói. Toda a energia do evoluído se aplica em favor do bem. Tanto basta para em todas as formas infundir calor, espírito e valor novo. Essa nova classe de homens se distinguirá por meio de características biológicas e poderemos chamá-la a classe dos sacerdotes do espírito. O fato de nos desmaterializarmos na função espiritual aumenta-nos a capacidade de penetração e a potência. Quanto mais a forma é imaterial, tanto mais invulnerável e resistente aos esmagadores ataques exteriores e às fraudulentas explorações interiores, ambos verdadeiras traças que roem o ideal. Aqui o sistema de forças protetoras se apoia no imponderável e o princípio fundamental difere do comum. Não se trata de falar e parecer, mas de ser e dar o exemplo, de não pretender pregar moral antes de poder dizer, eu também faço assim. Não se trata de proselitismo superficial, que começa nos outros, mas de conquista profunda, começando em si mesmo. Mais do que de certa espécie de ordenamento religioso, trata-se de certa espécie de ordenamento biológico, onde automaticamente se enquadra o indivíduo amadurecido, que aí permanece enquanto, por causa dessa maturidade, consegue resistir. Desse ordenamento está automaticamente excluído quem mente, explora ou furta. A regra pertence à lei, aceita e segue apenas quem lhe apreende o sentido e compreende a vida. Do mesmo modo que a gratidão, os prêmios e o progresso, as sanções e as exclusões são automáticas. A polícia de controle está confiada às forças da lei, que usam peso justo,
Quem vale mais e mais possui deve dar mais e ter mais responsabilidade. Trata-se de leis biológicas a que não podemos fugir, não falham e inexoravelmente atingem o indivíduo, onde quer que esteja. A polícia de Deus se compõe de imponderáveis contra os quais não adianta rebelar-nos, pois são invisíveis e poderosos. Funciona com exatidão e segurança. Não esquece e a todos com suprema justiça castiga ou premia. 15. O tipo biológico do futuro. O fenômeno de renovação já mencionado neste livro não deve ser entendido isoladamente sob um só de seus numerosos aspectos, seja social, político, religioso, econômico, intelectual, moral, artístico, etc. Devemos entendê-lo isso sim, no vastíssimo sentido de fenômeno biológico. Quer dizer, trata-se de maturação evolutiva do tipo humano, a qual lhe permitirá a exata apreciação do imponderável, que agora lhe escapa e produz a falência do espírito no trato das coisas humanas. Não se torna necessário criar mais coisíssima alguma. Os elementos já existem entre nós. Trata-se apenas de orientá-los, de saber dirigi-los com a lógica hoje inexistente, isto é, de reordenar a desordem. Sabe-se que o método e a organicidade permitem muito maior rendimento a qualquer trabalho, poupando tantas dispersões e atritos. Atualmente estes custam dinheiro, fadigas, dores imensas. A compreensão mútua, quer dizer, o desarmamento mental que nos permita olharmos sinceramente nos olhos, não nos enganarmos, mas para compreendermos. Essa compreensão significaria a maior liberação jamais conhecida pela humanidade. Quando o ser superou determinada fase evolutiva, a lei relativa a essa fase torna-se-lhe como prisão de que necessita liberar-se, fugindo-lhe. Nessa prisão vai se transformando cada vez mais a moderna concepção social do homem, que está fazendo esforços titânicos para escapar. A lei de seleção do mais forte não lhe foi inútil no passado e, de fato, permitiu à raça humana o domínio material do planeta, através do método bestial da subjugação violenta. A lei permitiu que o homem adotasse esse método. Esse fato demonstra como em certo período tal método se tornou útil e necessário. Hoje, porém, a posição do homem mudou. Tornou-se o senhor do planeta e agora luta mais contra os semelhantes do que contra os elementos e as feras. Atingiram-se os objetivos da seleção animal, por isso, esse método não corresponde mais às finalidades da vida, agora diferentes e mais nobres. A evolução elevou-os bem mais alto, diz respeito a outros objetivos, empreende outras construções e não pode retardar-se no caminho já superado. Hoje caminhamos para a organicidade, o fim que a lei pretende fazer-nos atingir. Ora, o método de luta para a seleção do mais forte é anti-orgânico por excelência e realmente não corresponde mais ao objetivo, representa regime de desordem justamente aí onde deve com toda a urgência impor ordem. Trata-se de fenômeno natural de retificação e ordenamento que, conforme verificamos, se processou até mesmo no mundo astronômico e geológico, depois do período caótico da formação. O mesmo fenômeno deverá processar-se também no mundo social. A lei da luta para a seleção do mais forte serviu até agora para o animal e para o homem animal, não servirá para o novo tipo biológico em preparo. No novo plano em que está entrando esse novo tipo, tal seleção, ao invés de beneficiar, prejudica, visto como não representa progresso, mas regressão a tipo superado ou em vias de superamento e que hoje não significa ascensão, mas queda. Torna-se, pois, necessário novo princípio e novo método seletivo, adequado aos novos objetivos a atingir, isto é, diferente forma de luta para novo modo de seleção, não dos melhores, unicamente sob o ponto de vista da força, mas dos melhores em inteligência, sensibilidade, consciência, bondade e sabedoria. Se esses elementos não se faziam necessários para o tipo vencedor destrutivo, imperador de escravos, são indispensáveis ao novo tipo biológico,
o do homem orgânico e, por isso, consciente. Os princípios que orientam a luta e a seleção pertencem à lei de evolução e não podemos destruí-los. Mas, se o homem quiser libertar-se da animalidade,